Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números com mais uma aula sobre áreas de figuras planas. Nessa aula eu vou resolver 3 exemplos. Veja que no primeiro exemplo eu tenho um quadrado, eu conheço a diagonal dele, eu conheço o preço por centímetros quadrados e eu quero saber quanto vale essa placa. Beleza? Exemplo 2. No exemplo 2 eu tenho um retângulo. Desse retângulo eu conheço o perímetro e eu conheço a razão entre as suas dimensões, que é 3/4. E a pergunta é, qual a área desse retângulo? E por último eu tenho um outro retângulo. Esse retângulo tem uma diagonal que faz ângulo de 30 graus com a sua base. E a pergunta é, qual a área desse retângulo? Perfeito, pessoal? Então, vamos para a aula. Pessoal, vamos começar então resolvendo o exemplo 1. Vamos fazer isso aí de azul e vermelho. Ó, o exemplo 1 é o seguinte: eu tenho um quadrado cuja a diagonal dele mede 3 raiz de 3 centímetros. Então, esse quadrado aqui, você vai imaginar que ele é feito de algum metal, algum material. A pessoa me informa que cada centímetro quadrado dessa placa que constitui o quadrado custa R$2. E pergunta, quanto vale essa placa inteira? Então, para descobrir isso, eu preciso calcular a área desse quadrado. Mas como calcular a área do quadrado se eu tenho apenas a diagonal dele? Bem, vamos lembrar de duas coisas. Primeiro, a área do quadrado nada mais é do que lado vezes lado, que é lado ao quadrado. Então, nós temos uma informação. Se eu descobrir a medida do lado, é só fazer lado vezes lado e acabou. Outra informação que eu tenho é o seguinte: a diagonal de um quadrado nada mais é do que L raiz de 2. Isso quer dizer que se esse quadrado tivesse um lado medindo 10 centímetros, então a sua diagonal seria 10 raiz de 2. Perfeito? Então nós temos duas fórmulas. Ah, tem como fazer de outra maneira? Claro que tem. É só você pegar esse triângulo aqui, ó, e aplicar o teorema de Pitágoras. Mas eu já vou direto, porque eu lembro. Gente, muitas vezes aparece também que a diagonal aqui, ó, aparece assim: diagonal é igual a raiz de 2, tá? Aresta raiz de 2. Tudo bem, mas vamos lá, ó. Então eu tenho o seguinte: a diagonal é 3 raiz de 3. A diagonal é L raiz de 2. Eu vou igualar essas coisas. Eu sei que L raiz de 2 tem que dar 3 raiz de 3, correto? Agora eu vou passar o raiz de 2 para o outro lado, dividindo. Então eu tenho que L nada mais é do que 3 raiz de 3 dividido por raiz de 2. Beleza? Pessoal, presta atenção. Normalmente você não deixa um resultado com raiz quadrada embaixo. Você sempre racionaliza. Só que aqui não é o resultado final da conta. Aqui eu descobri apenas quanto vale o lado, correto? Agora eu tenho que descobrir quanto vale a área. E como a área é L ao quadrado, vai sumir a raiz daqui. Então eu não vou me preocupar em ficar ali racionalizando e tudo. Então, vamos aqui, ó. A área de um quadrado é L ao quadrado. O L vale 3 raiz de 3 sobre raiz de 2. Então, é 3 raiz de 3 dividido por raiz de 2. Tudo isso elevado ao quadrado. Porque a área é L ao quadrado. Agora é só resolver isso. Quanto que é 3 ao quadrado? 9 vezes raiz de 3 elevado ao quadrado. Corta, sobrou 3. A mesma coisa aqui, raiz de 2 elevado ao quadrado. Corta, sobrou 2.
3 vezes 9 é 27. 27 sobre 2. Isso quer dizer que a área desse quadrado é 27 sobre 2 centímetros quadrados. Só que eu nem vou dividir o 27 pelo 2, porque daria 13,5. Não vou, porque o que ele quer, no final das contas, é o preço. Quanto vale essa placa, cuja placa tem 27 sobre 2 centímetros quadrados. Vou colocar aqui, ó, área igual 27 sobre 2 centímetros quadrados. Como ele informou para nós que cada centímetro quadrado vale R$2, para descobrir o valor, então vou colocar aqui, ó, o valor que depende da área, é igual a área 27 sobre 2 vezes R$2 por centímetro quadrado. A pessoa com certeza já fez de propósito, sabendo que ia cortar, valor final R$27. Perfeito? E aí você coloca no caderno, bem bonitinho, que a resposta é R$27. Bem bacaninha esse aí, né? Dá para fazer de outro jeito, dá para aplicar o teorema de Pitágoras aqui e achar o valor dos lados. Só que essa fórmula aqui, ó, diagonal é igual a L raiz de 2, ela já vem do teorema de Pitágoras. Por isso que eu já uso ela e se você memorizar, ganha tempo. Vamos para a próxima. No próximo caso, nós temos um retângulo, então eu vou dar nome para as medidas das suas dimensões. Como ele não falou nada, eu vou dizer que a base aqui é x e a altura aqui é y. A única coisa que eu sei é o seguinte, ó, o perímetro do nosso retângulo é 28 centímetros, correto? E a razão entre as suas dimensões é 3/4. Como o x é maior que o y, então nós vamos montar y está para x. Mas antes vamos aqui para o perímetro. Ó. Eu sei que o perímetro é igual. O perímetro de uma figura é a soma de todos os seus lados. Se aqui é x, aqui também é x. Se aqui é y, aqui também é y. Com isso eu tenho 2x mais 2y. E eu sei que 2x mais 2y tem que dar o perímetro, que é quanto? 28 centímetros. Pessoal, observe que se eu pegar só essa parte aqui, ó, 2x mais 2y igual a 28, eu posso dividir todos os termos por 2. Divido por 2, divido por 2, divido por 2. Então vai ficar mais fácil, vai ficar que x mais y é igual a 14, perfeito? Lembrando, o que eu quero calcular aqui é a área desse retângulo, tá? Vou até colocar de vermelho aqui para a gente lembrar. Área, é isso que eu quero. Beleza, vamos continuar. Ali eu parei, ó, eu achei uma equação com duas incógnitas, deixei quietinho ali, bem bonitinho, parei. Vou vir aqui, ó. Eu sei que a razão entre, ó, dá uma olhada, a razão entre as dimensões do retângulo, ou seja, y está para x, assim como 3 está para 4. Lembrando que como o y aqui é o menor lado que eu estou considerando, então o menor lado se refere ao menor valor, tá? E aqui, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o y, vou passar o x multiplicando, vai ficar 3x, ó. Então eu descobri que o y é 3x sobre 4. Ah, então ficou fácil, ó. Eu tenho agora uma equação com duas incógnitas, só que o valor de uma incógnita está na dependência da outra. Então eu vou substituir lá. No lugar do y, eu vou colocar 3x sobre 4. Assim, então eu vou ter que x mais, no lugar do y, 3x sobre 4 igual a 14, certo? Veja que o x não pode ser somado com 3x sobre 4, porque aqui são frações com denominadores diferentes. O que eu vou fazer é,
escrever o x como fração com o mesmo denominador. E você vai concordar comigo que eu posso escrever o x como 4x sobre 4. Porque 4x sobre 4, corta, vira x. Mais 3x sobre 4 igual a 14. Olha que bonitinho isso aí. Então, você tem 4x sobre 4 mais 3x sobre 4. Você soma os numeradores, 7x sobre 4. Isso é igual a 14. Vou passar o 14 multiplicando, então eu tenho que 7x é igual a 4 vezes 10, 40, 4 vezes 4, 16, não vai dar 56. Passa o 7 dividindo. X é igual a 56 sobre 7. Bem, agora só falta então fazer a divisão. 56 dividido por 7, nós temos então que o x é igual a 8. Nem tá pegando direito aqui o canetão. X igual a 8, porque 8 vezes 7, 56. Pessoal, acabamos de encontrar então qual é o valor da base do nosso retângulo. Nós sabemos que o retângulo que tem perímetro 28 tem a base medindo 8. Falta agora descobrir o valor de y. Para achar o valor de y, eu tenho aqui, ó, y igual a 3 quartos de x. E o x vale 8. Eu vou vir aqui, y é igual a 3 vezes o valor de x, que é 8, dividido por 4. Y é igual a 3 vezes 8, 24. 24 sobre 4. Y igual a 6. Com isso, então, nós temos que a nossa base do retângulo mede 8. Vou deixar aqui bonitinho. Que a altura do meu retângulo mede 6. Vamos fazer uma conta? 8 mais 8, 16. 6 mais 6, 12. 16 com 12, 28. Acertamos, então, de acordo com o perímetro. Mas o que pede no exercício é para calcular a sua área. Deixa eu mudar aqui, senão vai cair tudo. E a área de um retângulo, a área nada mais é do que base vezes altura. Então, nós temos que a área é igual a 8 vezes 6. Área igual 6 vezes 8, 48 centímetros quadrados. Tranquilo esse aqui também, né? Uma brincadeirinha aqui com o sistema de equações, mas nada difícil. Vamos agora, então, pessoal, para o exemplo 3. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui esses canetões. No exemplo 3 aqui é o seguinte, ó. Nós temos um retângulo e queremos descobrir a área desse retângulo. Vou colocar aqui, ó. Área. O canetão está falhando agora. Eu quero descobrir a área do retângulo. A única coisa que eu tenho é que a diagonal faz ângulo de 30 graus com a base e a base mede 12. Como eu sei que num retângulo o ângulo aqui é 90 graus, então eu vou pegar esse triângulo aqui, ó, e vou aplicar trigonometria. Por quê? Nós sabemos o quê? Que para calcular a área de um retângulo, nós temos que fazer base vezes altura. A base eu já tenho, que é 12, certo? Falta descobrir a altura, falta descobrir isso aqui. Só que se eu pensar nas relações seno, cosseno e tangente, então eu tenho aqui, ó, o ângulo de 90 graus e o ângulo de 30 graus. Lá é a hipotenusa eu não conheço. Usando esse ângulo aqui como referência, ó, que eu vou deixar ele coloridinho aqui. Esse ângulo como referência, cateto oposto, cateto adjacente. Qual é a relação trigonométrica que envolve cateto oposto com cateto adjacente? Tangente. Você sabe que tangente de 30 graus é igual cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, 12. Aí você precisa lembrar quanto vale tangente de 30 graus. Você vai ter que ir lá preencher a tabelinha, seno, cosseno, tangente.
30, 45, 60. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Aí depois, raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Isso quer dizer que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, correto? Isso aqui vai ser a altura, que é o h, dividido por 12. Multiplicar, gente, ó, eu vou multiplicar cruzado, vou passar, ó, eu posso fazer assim, 3 vezes h, 3h, mas eu não vou fazer, porque vai ficar mais fácil eu só tirar o 12, ó. 12 vezes raiz de 3. Aqui vai ficar 12 raiz de 3. Isso quer dizer que o h, ó, acompanha o raciocínio, h é igual, aí assim, ó, 12 raiz de 3 sobre 3. Se eu tivesse multiplicado aqui, ó, 3h, e apareceu 3 aqui, depois eu tenho que passar dividindo, não ia adiantar nada. Agora, 12 dividido por 3, 4. Então, a altura é igual a 4 raiz de 3. Falta descobrir, então, ó, nós temos base e altura, falta calcular a área. A área eu vou fazer, deixa eu puxar o fio aqui. A área eu vou fazer aqui, ó. A área do meu retângulo é igual base vezes altura, 4 raiz de 3. Fazendo essa multiplicação aqui, só que lembra-se, na multiplicação 12 por 4 raiz de 3, você multiplica o 12 só pelo 4, tá? Então, você tem que a área do seu retângulo é igual 12 vezes 4, 48 raiz de 3 centímetros quadrados. Beleza, né, pessoal? Então, aqui, ó, nós resolvemos 3 exercícios que envolvem áreas de figuras planas. São exercícios razoavelmente fáceis, porque eles envolvem as figuras mais fáceis, quadrado, retângulo e retângulo. Só que assim, não é tão fácil se as pessoas não conhecem algumas propriedades da matemática. Então é sempre bom ir acompanhando e resolvendo isso depois. Depois que eu terminei a aula, copia e resolve você. Se você tiver alguma dúvida ou não, vai lá, resolve, vê, qualquer coisa, volta e assiste o vídeo. É claro que tem aluno que já tira isso aqui de letra, assim, porque já tem uma habilidade maior com matemática. Mas isso não importa. O importante é que todo mundo estude bastante para a hora de chegar na prova e no concurso sair super bem. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Terminamos essa aula. Fica somente a parte do pedido, né? Agora é hora de pedir. Vou pedir para você, se você estiver gostando das aulas, se inscrever aí no canal, ativar o sininho para receber os vídeos, dar um joinha. Se quiser deixar um comentário, um elogio, alguma crítica, fique à vontade. E se souber de alguém que está estudando matemática, compartilhe esse conteúdo com essa pessoa, beleza? Muito obrigado, bons estudos e até mais. Fui!